Cheguei sozinha ao casamento da minha prima. Honestamente, eu já esperava alguns olhares curiosos. O que eu não esperava era ouvir as risadas antes mesmo de conseguir chegar à minha mesa. Ela veio sozinha, de novo. Reconheci a voz imediatamente. Era a minha tia. Ela sempre encontrava uma maneira de transformar qualquer reunião de família em um julgamento público da minha vida. Desta vez, o motivo era simples. Eu estava sem acompanhante. Ela deu uma risada e continuou. 33 anos, e ainda ninguém quis vir com ela. Algumas pessoas riram. Outras apenas sorriram sem graça. Mas ninguém disse para ela parar. Meu rosto esquentou por um instante. Instintivamente procurei meus pais. Minha mãe fingia conversar com uma prima distante. Meu pai levantou a taça e continuou sorrindo para os convidados como se nada estivesse acontecendo. Naquele momento, entendi exatamente onde eu estava. Eu estava cercada de parentes, mas completamente sozinha. Respirei fundo. Sorri para o garçom quando ele me ofereceu um copo de água e agradeci educadamente. Por fora parecia tranquila. Por dentro, lembranças antigas começaram a voltar. A verdade é que aquela não era a primeira vez. Durante anos, eu fui a pessoa que todos comparavam. Minha carreira nunca era boa o suficiente. Minha aparência sempre podia melhorar. E o fato de eu não estar casada era o assunto favorito de quase todos os encontros de família. Com o tempo, parei de tentar me explicar. Percebi que algumas pessoas fazem perguntas não porque querem entender você, mas porque já decidiram qual resposta desejam ouvir. Encontrei meu lugar no salão. Como sempre, era uma mesa afastada da família principal. Perto o suficiente para aparecer nas fotos. Longe o bastante para não fazer diferença. Sentei em silêncio enquanto as conversas continuavam ao meu redor. Casamentos, filhos, casas novas, promoções. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém perguntou como tinha sido meu último ano. Meu celular vibrou. Olhei discretamente para a tela. Havia apenas uma mensagem. Já cheguei. Estou esperando lá fora. Guardei o celular novamente. Levantei os olhos e vi minha tia fazendo outra piada sobre mim. Ela parecia tão confiante, tão certa de que já conhecia toda a minha história. Mas ela não fazia ideia de que aquele dia mudaria completamente. A forma como minha família me enxergava. Eles acreditavam que eu tinha chegado sozinha. Achavam que sabiam quem eu era. Só que, dentro de pouco tempo, todos naquele salão descobririam que estavam completamente errados. As pessoas costumam achar que um momento de humilhação acontece de repente. No meu caso, ele começou muitos anos antes daquele casamento. Eu cresci em uma família onde amor e aprovação pareciam depender de comparação. Sempre existia alguém melhor. Um primo com notas mais altas. Uma prima que já tinha comprado uma casa. Alguém que tinha acabado de casar ou anunciar uma gravidez. E de alguma forma, meu nome sempre aparecia como exemplo do que ainda estava faltando. No começo, eu tentava agradar. Estudava mais. Trabalhava mais. Sorria mais. Achava que se me esforçasse o suficiente, um dia eles finalmente sentiriam orgulho de mim. Esse dia nunca chegou. Quando consegui meu primeiro cargo importante, disseram que eu trabalhava demais. Quando comprei meu apartamento, perguntaram por que ainda morava sozinha. Quando comecei a viajar por causa do trabalho, insinuaram que eu estava fugindo da ideia de formar uma família. Parecia que qualquer conquista perdia o valor no momento em que eu entrava em uma reunião de família. Com o tempo, deixei de compartilhar minha vida. Era mais fácil responder apenas, está tudo bem, do que ouvir críticas disfarçadas de conselhos. Nem mesmo meus pais percebiam o quanto aquilo me afastava. Ou talvez percebessem e simplesmente escolhessem ignorar. Naquele casamento, tudo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre. Sorrisos para as fotos, abraços para os convidados e comentários sobre a minha vida como se eu não estivesse ali. Enquanto todos celebravam minha prima, eu observava cada detalhe em silêncio. Não porque estivesse com inveja. Eu realmente estava feliz por ela. O problema nunca foi o casamento. O problema era a forma como minha presença sempre servia de entretenimento para algumas pessoas. Olhei discretamente para a entrada do salão. Ainda não. Respirei fundo e conferi o relógio. Faltavam poucos minutos. Meu celular permaneceu em silêncio, exatamente como eu havia pedido. Tudo precisava acontecer no momento certo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia vontade de fugir daquela sala. Eu só precisava esperar. Porque a mesma família que ria de mim naquele instante ainda não fazia ideia de que, antes daquela noite terminar, seria o silêncio deles que chamaria a atenção de todos. A cerimônia terminou sob aplausos. Os noivos caminhavam entre os convidados, sorrindo para as câmeras enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. O salão parecia perfeito. Pelo menos para quem não conhecia a minha família. Eu permaneci no meu lugar por alguns minutos, observando as pessoas conversarem e rirem. De vez em quando, alguém olhava para mim rapidamente e desviava o olhar,
como se já tivesse ouvido alguma história ao meu respeito. Não demorou muito para minha tia voltar. Ela estava acompanhada por 2 primas e um casal de parentes que eu mal conhecia. Parou ao lado da minha mesa com um sorriso exagerado. Então, ainda esperando o príncipe encantado? Alguns deram risada. Mantive a calma. Estou bem assim, respondi. Ela inclinou a cabeça, fingindo preocupação. Claro, é isso que todo mundo diz quando desiste. Mais algumas risadas. Senti todos na mesa ficarem em silêncio. Ninguém discordou. Ninguém mudou de assunto. Era como assistir a uma cena que já tinha acontecido dezenas de vezes. Minha tia adorava ser o centro das atenções. E me transformar em piada sempre funcionava. Ela deu mais um gole no vinho antes de continuar. Sua prima encontrou o amor da vida dela. Você já pensou que talvez esteja sendo exigente demais? Olhei diretamente para ela. Por alguns segundos ninguém falou. Eu poderia responder. Poderia lembrar de todas as vezes em que ela criticou as escolhas dos próprios filhos. Poderia expor segredos que só a família conhecia. Mas não era por isso que eu estava ali. Então apenas sorri. Foi exatamente esse sorriso que a incomodou. Ela esperava vergonha. Esperava lágrimas. Esperava que eu fosse embora. Mas eu permaneci sentada. Calma. Em silêncio. Ela franziu a testa e voltou para perto dos outros convidados. Enquanto se afastava, ouvi alguém perguntar baixinho. Por que ela está tão tranquila? Sorri discretamente. Porque eles ainda acreditavam que tinham o controle da situação. Olhei mais uma vez para a entrada do salão. Meu coração acelerou. Ainda não era o momento, mas estava muito perto. Dentro de poucos minutos, a conversa deixaria de ser sobre a mulher que havia chegado sozinha e passaria a ser sobre o segredo que eu escondi da minha própria família durante anos. Eu ainda olhava para a entrada quando as portas do salão se abriram novamente. Desta vez, ninguém prestou atenção no início, mas aos poucos as conversas foram diminuindo. Vi algumas pessoas se virarem. Outras pararam de falar no meio da frase. Então ele entrou. Vestia um terno escuro, simples e elegante. Caminhava com tranquilidade, como alguém que não precisava chamar atenção para ser notado. Seus olhos encontraram os meus imediatamente. Ele sorriu. Eu sorri de volta. Respirei fundo e caminhei até encontrá-lo. Sem dizer uma palavra, ele segurou minha mão. Foi o suficiente. Minha tia arregalou os olhos. Minha mãe levantou da cadeira. Meu pai franziu a testa, completamente confuso. Quem é ele? Ouvi alguém perguntar. Meu marido olhou para mim antes de responder. Sou o marido dela. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha tia soltou uma risada nervosa. Isso é alguma brincadeira? Meu marido tirou discretamente a aliança do bolso do paletó e a colocou novamente no dedo. Depois mostrou uma foto nossa no celular, tirada no dia do nosso casamento civil, 3 anos antes. Não havia discussão possível. Era verdade. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Durante anos, eles fizeram perguntas sobre a minha vida, mas nunca pararam para ouvir as respostas. Eu mantive meu casamento em segredo porque, pela primeira vez, queria proteger algo que era realmente meu. Não queria comparações, nem opiniões, nem críticas. Queria viver em paz. Olhei para minha tia. Ela já não sorria. Pela primeira vez, não tinha nenhuma piada pronta. Aproximei-me apenas o suficiente para que ela me ouvisse. Você sempre achou que sabia tudo sobre mim. A verdade é que nunca fez questão de me conhecer. Ela baixou os olhos. Não respondeu. Meu marido apertou minha mão com delicadeza. Vamos? Perguntou. Assenti. Enquanto caminhávamos em direção à saída, ninguém tentou nos impedir. As mesmas pessoas que riam de mim poucos minutos antes agora apenas observavam em silêncio. Quando atravessamos a porta do salão, senti um peso desaparecer dos meus ombros. Naquela noite, eu não provei que era melhor do que ninguém. Também não me vinguei. Eu apenas deixei de procurar aprovação em pessoas que nunca estiveram dispostas a me oferecer respeito. Às vezes a maior resposta não é discutir. É viver uma vida tão verdadeira que as pessoas percebam, tarde demais, o quanto estavam erradas. E pela primeira vez, fui embora de uma reunião de família sem carregar a vergonha que eles sempre tentaram colocar sobre mim. Deixei tudo aquilo para trás e nunca mais olhei para trás.